Agora o crime do artigo 271 do Código Penal, que assim dispõe, trata lá do crime de corrupção ou poluição de água potável. Artigo 271. Corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde humana. Pena, reclusão de 2 a 5 anos, e depois tem lá no parágrafo único uma forma culposa, se o crime é culposo, detenção de 2 meses a 1 ano. É sobre esse crime agora que a gente vai se debruçar. Agora, veja lá, toma o seguinte cuidado. O artigo 270 do Código Penal, visto agora há pouco por nós, falava lá de 3 objetos materiais: água potável, substância alimentícia, substância medicinal, certo? Os 3 tratados lá com a conduta de envenenar. A partir de agora, aqui nos artigos 271 e 272 do Código Penal, o legislador optou por separar aqui, se indícios, objetos materiais, tá? Então, no 271, eu excluo esses 2 últimos aqui e fico só com o primeiro, qual seja, água potável. Porque depois o artigo 272 vai tratar do envenenamento de substâncias alimentícias e o 273 da falsificação, corrupção de produtos medicinais, tá? Então, veja, o 270 tratou do envenenamento de água, substância alimentícia, substância medicinal. Agora, para fins de outro tipo de comportamento, aqui entendidos como corrupção, poluição, falsificação, adulteração desses produtos, o legislador entendeu por bem estabelecer aí crimes distintos para eles, né? Isso porque ele acha que determinado comportamento é mais gravoso, né? A diferença aí não é nem muito nas condutas, mas sim nas penas, né? E depois a gente vai falar sobre o artigo 273, o artigo 273 desse rol aí é o único hediondo, tá? É o único ainda considerado hediondo aqui. Entre 270 e 273, só o 273 lá é considerado, tem previsão lá para fins de crimes hediondos, tá? O 271 vai tratar da água, o 272 vai tratar da substância alimentícia e o 273 vai cuidar da substância medicinal, tá? Agora teve essa diferenciação aí em relação ao crime 270, que tratou de forma genérica todos esses objetos materiais, tá? Então o 271 é específico, corrupção ou poluição de água potável, tá? Então, aqui a objetividade jurídica continua sendo a tutela da saúde pública, tá bem? Está inserido aí dentro do capítulo 3 desse título, dos crimes contra a saúde pública, continua sendo a tutela, a proteção da saúde da população, saúde pública, tá? Objeto material aqui, agora especificamente do crime do artigo 271, é a água potável. Quando tratamos agora há pouco do crime do artigo 270, já falamos sobre o conceito do que é água potável, né? Água potável, então, é aquela destinada ao consumo humano ou destinada à preparação de produtos alimentícios, né? Aquilo que a gente usa no dia a dia para a nossa sobrevivência, tá? A questão que se coloca aqui, por exemplo, se houver corrupção ou poluição de água não potável, esse crime não será, tá bom? Eu preciso ver qual que é o desiderato e qual a finalidade do sujeito, mas eu não tenho o crime do 271, se a água não for potável. Eu só tenho aqui o crime se a água for potável, destinada ao consumo humano ou destinada à preparação de produtos alimentícios. A água de reuso, água que eu vou empregar no meu jardim, água que eu vou utilizar para lavar carro, tudo bem? Essas águas aí não são potáveis, tá certo? Então, se não são potáveis, eu não tenho aqui a prática do crime do artigo 271. Eu preciso ver qual que é a finalidade do sujeito, se for causar dano, mero dano, um prejuízo patrimonial para o sujeito, tá? Mas o crime do 271 aqui eu não tenho. Por quê? Está tutelando a saúde humana, aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente consome, tá? Os núcleos do tipos aqui são 2, tá? Corrupção e poluição. O que a gente vai entender como corrupção e poluição? Corromper é modificar ou estragar a água potável, deixando-a nociva à saúde humana, né? Nociva à saúde humana lá atrás, no 270, nós falamos sobre isso, né? O envenenamento é aquilo que causa dano à saúde humana. Aqui, de novo, eu venho falar de nociva à saúde humana, sim, e daqui a pouquinho eu falo sobre a diferença, então, do 270 para o 271, tá? Então, corrupção é entendida dessa maneira. Então, aquela água ela fica imprestável para o consumo humano, seja pelo seu sabor, seja pela sua
coloração, seja pelo seu odor, tá bem? São as hipóteses aí entendidas como corrupção, tá? E depois poluir a água potável é de alguma maneira estragá-la, deixando-a suja, turvada, tá bem? Fica como exemplo aí, por exemplo, alguém que chega na sua caixa d'água da sua casa, do seu local, e vai lá e joga terra, por exemplo, joga uma tinta preta, desde que não seja veneno. Joga uma tinta preta lá, bem, poluindo, deixou também ela imprópria para o consumo, né? Você não vai ver uma água lá turva, tudo bem? Você não vai ingeri-la, né? Então você está corrompendo sim corrompendo sim, perdão, a água potável, tá? A diferença para o artigo 270, tá? Veja, primeira diferença é no núcleo do tipo. Lá eu falo de envenenamento. Aqui eu falo de corrupção e poluição. Então, primeira diferença é no núcleo do tipo. Lá eu tenho conduta mais gravosa, né? Que é o envenenamento. Aqui, por outro lado, eu tenho condutas menos gravosas, tanto que tem menos gravosas seja por conta da pena. Lá tem uma pena de reclusão de 10 a 15 anos, aqui tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. É brutal a diferença, né? A segunda diferença fica na pena, então, né? No preceito secundário previsto para os dois crimes. E a terceira diferença, senhores, é o seguinte: lá precisa ser a substância, o veneno empregado, precisa ser nocivo à saúde humana. Aqui também, né? E qual que é a diferença, então, se ambas precisam ser nocivas à saúde humana? A perícia vai dizer qual que foi a substância utilizada. Se a substância utilizada for entendida, classificada como veneno, eu vou para o crime 270. Se aquela substância empregada tornou aquela água potável imprópria para o consumo ou para a preparação de substâncias alimentícias, eu venho aqui então por crime do 271, tá certo? Se não for classificada como veneno, assim entendida, né? Então eu tenho um comportamento mais forte, mais gravoso, mais pesado lá por parte do sujeito ativo, quando ele emprega a substância para causar envenenamento, bem? Aí eu vou para o 270. Condutas menos graves, eu fico aqui no 271, tá bem? De qualquer forma, ambas causam mal à saúde, não é? Não, de qualquer maneira, não precisa causar a morte, tá bem? Então, a diferença aí ficariam nesses 3 pontos que eu marquei para vocês. A diferença lá do 270 aqui para o 271, certo? Sujeito ativo aqui do crime do artigo 270 também é crime comum, não é crime próprio. Qualquer pessoa pode praticar aí o crime do artigo 271 do Código Penal. Sujeito passivo, já antecipado aqui, quando falamos na introdução aqui do crime do 271, sujeito passivo é a sociedade, é a coletividade, trata-se de crime vago, tá bem? Crime vago é aquele cuja vítima não é específica, é uma coletividade de pessoas, um número indeterminado de pessoas. A doutrina dá o nome, então, de crime vago, tá bem? Se eu tiver, por exemplo, uma conduta aqui de corrupção ou poluição da água potável e objetivar pessoa certa e determinada ou família certa e determinada, bem, eu vou para algum outro crime contra a pessoa e não contra a saúde pública, tá bom? Consumação vale a mesma ideia do que a gente falou sobre os crimes sobre o crime do artigo 270. O crime é formal, vai estar consumado esse delito assim que o sujeito praticar a corrupção ou a poluição da água potável, independente dele produzir resultado. Qual é esse resultado aí que a gente entende como resultado naturalístico? Qual é o resultado? Causar mal efetivo à saúde de alguém. Eu não preciso, para fins de consumação, demonstrar que determinada pessoa ficou com a saúde debilitada, teve problemas de saúde por conta da conduta do sujeito, tá bem? O crime então é formal, não é material. Se fosse material, eu precisaria demonstrar quantas pessoas ficaram ruins, ou pelo menos um número indeterminado de pessoas ficaram efetivamente ruins. Aqui não, o crime é formal. A lei se contenta, ou de resultado cortado, a lei se contenta com a mera conduta que ela entende como perigosa, o crime é de perigo. Eu não preciso demonstrar perigo efetivo. Perigo efetivo seria então demonstrar mal à saúde das pessoas. Eu preciso, no entanto, demonstrar que aquela conduta é nociva à saúde de qualquer pessoa. Mas eu não preciso provar que fulano, beltrano, bem, ciclano, passaram mal por conta daquela conduta do sujeito ativo, certo?
Tentativa também vai seguir a mesma regra do artigo 270, apesar de se tratar de crime formal, o crime é puro e subsistente, logo admite tentativa, porque a conduta pode se desdobrar em diversos atos, né? Podendo se desdobrar em diversos atos, crimes puros e subsistentes admitem sempre tentativa, tá bem? Agora a forma culposa do 271, tem também a provisão culposa, diz lá, vou ler de novo, novamente para vocês o parágrafo único: se o crime é culposo, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Conduta bem menos grave, né? O preceito secundário da forma culposa é bem menor em relação ao crime do 271 caput, né? E aqui então, se o sujeito deu por imperícia, negligência ou imprudência, deu causa à corrupção ou poluição de água potável, é a hipótese aqui do crime do 271, parágrafo único. Eu vejo como exemplo, por exemplo, um sujeito carregando algum produto, bem, caminhão de terra, não precisa ser veneno, hein, veja, tá? Caminhão de areia, caminhão de terra, ou tá trazendo, passa ao longo de um leito lá que seja considerado água que abasteça determinada pessoa, ou coletividade de pessoas, ou determinada cidade ou comunidade, e lá o caminhão vem a cair, caiu lá, ó, a água sujou sem querer, sem agir com dolo direto ou eventual para a prática da poluição ou corrupção dessa água potável, e vem a dar essa causa, tudo bem? A sujidade da água, tá? Por conduta culposa, tá? É a hipótese aí, tá bom? E por fim, em relação ao crime do 271, aqui vale uma anotação, senhores. A anotação é a seguinte: se essa corrupção ou poluição da água potável for tamanha a ponto de interromper o abastecimento abastecimento público de água, tá bem? Eu vou lá para o crime da lei dos crimes ambientais, está previsto no artigo 54, parágrafo 2º, inciso 3 da lei dos crimes ambientais. Os crimes ambientais são aqueles previstos na lei 9.605 de 98, tá? Então diz aqui o artigo 54, parágrafo 2º, inciso 3. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Parágrafo 2º. Se o crime, inciso 3, causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Então, se essa corrupção ou poluição de água potável acarretar interrupção de fornecimento de água para uma comunidade, um grupo de pessoas, tá bem? Uma coletividade de pessoas, eu tenho um crime especial lá da lei dos crimes ambientais, tá? Lá o tipo penal prevê dos crimes ambientais uma pena lá de reclusão de 1 a 4 anos. E aqui é de reclusão de 2 a 5. Interessante, né? Que o crime 271, apesar de ter menos potencialidade, né? Pense o seguinte: eu tenho na minha casa interrupção de água, eu vou ficar por um período sem receber água na torneira, né? Veja que é um comportamento que atinge um número muito grande de pessoas, né? Indeterminado de pessoas, a ponto de interromper o fornecimento de água, né? Então os danos são maiores, né? E tem uma pena menor, né? Infelizmente o legislador não andou bem nos preceitos secundários aí do 54 para o segundo inciso 3 em relação ao 271.